Olá, o Radiotube recebe hoje Maria Pia Mata, presidenta da AMAC, Associação Mundial de Rádios Comunitárias. Nós aproveitamos a presença da Pia no Brasil, ela que se reuniu com o governo brasileiro, com representantes do Ministério das Comunicações, também da Secretaria de Direitos Humanos. A gente aproveitou a presença dela aqui no Brasil para conversar um pouco sobre a AMAC, sobre a situação das rádios comunitárias no Brasil e no mundo. Olá, Maria. Olá, João. Primeiramente, eu queria que você explicasse um pouco para os nossos radiotubenses o que é a AMAC, né? Quando foi criada e qual a missão da AMAC? A AMAC é uma organização mundial que foi criada no ano 83 em Montreal, Canadá. Foi criada por um grupo de professores, alguns professores, outros não, com a ideia principal de a democratização da mídia e de um trabalho de desenvolvimento da mídia comunitária, da rádio mais especificamente. A nossa missão principal é a democratização da mídia, da rádio e a democratização da sociedade através da mídia de comunicação e da rádio comunitária. A AMAC tem uma presença muito forte no âmbito internacional, com a influência importante na questão da liberdade de expressão nas órgãos internacionais. Nós temos trabalhado muito nesse conceito de que a rádio comunitária, quando nós falamos em rádio comunitária, estamos falando de atores democráticos que fazem parte da vida pública de um país e que sem esses atores não é possível uma construção democrática mais incluente. Então, primeiro, o perfil internacional da AMAC, a nível internacional, seu perfil, sua institucionalidade, na questão da legislação internacional, como nós apoiamos com as melhores práticas legislativas dos países, as melhores práticas em países que não têm práticas boas, legislativas, amáveis, democráticas para as rádios comunitárias. E também a questão de ter uma cada vez melhor condição comunicacional para dentro da AMAC. Nós somos mais de 5.000 rádios associadas e redes associadas na AMAC, e também para fora, como nós comunicamos nas nossas línguas o que nós estamos fazendo para que o acúmulo teórico e prático e acúmulo político e associativo das rádios fique instalado da melhor forma possível. E Pia, você também foi presidenta da AMAC regional, né? Da AMAC América Latina. E eu sei que a legislação é realmente uma área muito importante para a AMAC. E eu queria que você falasse um pouco como está a situação em geral da legislação para a rádio comunitária na América Latina. Acho que nós temos avançado muito nesses anos, mas falta muito também. Muito, muito, e isso depende muito do nosso trabalho internacional e do nosso trabalho das nossas AMACs nacionais para promover esse conhecimento e essa sensibilidade e abertura de ideias que os governos têm que ter sobre isso. Porque nós precisamos de legislações amáveis, legislações abertas, amigáveis com as rádios comunitárias. Senão, a gente não consegue projetar o trabalho das rádios em longo prazo. Sempre vai ser uma questão meia feita a mal e a bom, porque é muito complexo hoje em dia construir uma rádio, ter o equipamento, mas isso é fácil. O complexo é como você faz uma construção cidadã sobre uma questão editorial de uma mídia, que faz o mesmo que faz qualquer rádio, mas na sua concepção da gestão econômica, editorial, é outra. O mundo não está feito para isso. O mundo está feito para você ter muita questão comercial. Se você vai hoje em qualquer país do mundo e quer abrir uma entidade comercial, você abre assim. Se você quer ter uma entidade associativa, é muito mais complexo. Então, o mundo está feito para comercial. O mundo está feito para a gente ganhar dinheiro, aunque seja pouco, ganhar dinheiro. O mundo não está feito, né? Desgraciadamente, e nós devemos isso aos últimos 30 ou 20 anos do neoliberalismo feroz que temos tido, está feito para você fazer uma questão que chama rentabilidade coletiva, que tem a ver com a empresa social, com o coletivo, que tem a ver com a reinversão social.
tem outra ideia, não? Você pode fazer rádio em qualquer lugar, só que se você quer fazer rádio como comunidade, tem que ter metodologias, procedimentos, conhecimentos permanentes. Se você na rádio comercial demora 20, na rádio comunitária demora 40, porque o processo de empoderamento para fazer a rádio é outro. Não é uma questão de microfone, como eu falo, como eu digo, também é isso, né? Mas tem a ver com um conceito que não está instalado. Então, como você disputa a hegemonia discursiva com nenhuma possibilidade de ter nem sequer uma legislação que acompanhe esse processo e que entregue para você algumas ferramentas positivas de desenvolvimento dessa mídia? Então, os governos têm que compreender, que nós não somos as rádios pobres, as rádios comerciais. Nós somos atores pelo desenvolvimento democrático nos nossos países. E somos atores fundamentais nesse sentido. Somos nós, na compreensão que a comunicação é tudo hoje, tudo acontece na comunicação. A comunicação não diz como você pensar, mas sim diz por onde você tem que ir. Nosso atual Código Brasileiro de Telecomunicações é de 1962, né, o momento em que a TV ainda estava chegando no país, e agora a nova gestão do Ministério das Comunicações tem essa proposta de discutir o novo marco regulatório. Eu queria que você me contasse um pouco qual foi a sua proposta, né, nessa reunião com o governo, e quais foram os resultados obtidos. As propostas, sobretudo uma, de pensar que nós não somos o sindicato da rádio comunitária, com todo respeito ao sindicato. Nós temos uma proposta de desenvolvimento em base ao direito humano à comunicação. E isso faz uma diferença fundamental. Nós não queremos uma legislação para nós. Nós queremos uma legislação que incorpore a rádio comunitária e a mídia comunitária para o Brasil, para o mundo todo. A nossa proposta se baseia nisso. Nós temos princípios que têm a ver com a rádio comunitária, que é a rádio que pertence a uma comunidade, seja territorial ou seja de interesse. Não é a rádio pequena, pobre por opção, é a rádio que faz um trabalho de comunidade com perspectivas de desenvolvimento democrático. Se a rádio decide, por sua questão editorial, ser uma rádio comunitária local, tudo bem. Mas se uma rádio de mulheres quer ser comunitária, é de uma sociedade de mulheres, você vai dizer, não, você tem que ser territorial. Ou seja, o trabalho associativo só é territorial, não é nacional. Os empresários podem ser nacionais e os políticos podem ser nacionais, mas a sociedade civil não pode. Isso é uma marginação. Então, a nossa perspectiva é a perspectiva dos direitos humanos. E eu acho que nós estamos numa muito boa condição para que o governo brasileiro nos escute as nossas propostas. E nós também estamos muito dispostos a apoiar o governo do Brasil nas decisões que ele tome, no caminho que ele faça para integrar essa noção nos conceitos fundamentais dos direitos humanos para comunicar e para a liberdade de expressão. E, recentemente, a Argentina aprovou uma nova lei de comunicação, a Lei de Médios, né, que é considerada uma das leis mais democráticas e mais avançadas na área de garantir o direito humano à comunicação através de uma lei de comunicação. Eu queria que você contasse um pouco sobre a participação da AMARC Argentina, né, a AMARC nacional que existe na Argentina, nesse processo, e também qual foi o ambiente possível para que essa lei fosse aprovada. O movimento de rádios comunitárias na Argentina é forte, foi forte, é forte. Ela tem uma acumulação importante. E quando eu falo política, eu falo também que tem uma perspectiva da aliança com outros setores. E se aliou muito bem e convenceu os aliados, que eram muitos, né? Lembremos-nos que essa coalição dos 21 pontos nasceu a final dos 90, né? Há 10 anos atrás, um pouco mais, inclusive, e que ela acumulou uma aliança permanente para trabalhar nessa mudança da lei, né? E acho que se deram as coincidências que entre uma presidenta com muita vontade de fazer uma mudança, que tinha uma briga muito forte com o campo e contra o Clarim, que o Clarim pegava permanentemente a postura do campo. Independentemente se a gente está de acordo com essa luta, com a outra, ela teve essa capacidade, viu, a gente tinha entregado para ela há muito tempo os 21 pontos, ela leu os 21 pontos, e em um momento ela achou, olha, nós temos que fazer isso. E ela pegou, inclusive, companheiros nossos da AMARC para trabalhar essa proposta. Então, as rádios na Argentina têm conseguido isso.
hoje está no caminho de ver como a gente pratica e baixa a lei para ela ser feita. Temos tido muitos problemas com o Clarim, que está ponendo o tempo todo uma dificuldade no caminho para declarar a lei não legal, porque a lei demanda, entre outras coisas, que o Clarim vai ter que desconcentrar, vai ter que entregar frequências. Ou seja, um jornal, que era um jornal, não? Um jornal que tem todos os jornais, toda a monopolização do papel da Argentina, tem também muitas frequências de televisão, né, para tirar dinheiro, que tem a ver com as frequências vinculadas para o futebol, né? E agora ele vai ter que entregar essas frequências. Então, isso vai levar muito tempo. Mas isso que está acontecendo na Argentina requer ser muito corajoso. Muito, muito, muito corajoso. Eu acho que nós temos que ver a implicância, o que isso significa na Argentina. Já todo mundo falou que a Argentina está desrespeitando o direito à liberdade de imprensa, desrespeitando a liberdade de expressão, mas também acho que os argentinos fizeram tão bem que um pouquinho antes da March 10, em novembro do ano passado, eu recebi um artículo do jornal Página 12, escrito por um representante de Reporteros Sem Fronteiras, que é a grande organização que defende os direitos dos jornalistas, a favor da lei. E ele explicava muito bem, porque na concepção da esquerda, Reporteros Sem Fronteira é o inimigo número um. Bom, o inimigo número um reconhece plenamente que essa lei está muito bem feita, que uma lei que garante todos os direitos humanos, também os empresários, também os dos jornalistas e também do setor comunitário e associativo. Então, não tem sido tão simples assim para a AIR, a Associação Interamericana da Rádio, está no seu empresário, ou para a CIP, a Sociedade Interamericana da Prensa, provar o contrário. Eu acho que o processo argentino, pela condição de uma aliança muito ampla da sociedade civil e muito potente no seu conhecimento do direito internacional, do direito nacional, conseguiram dar um passo na frente que nós todavia, na América Latina, não temos dado. Uma última pergunta, né? A gente vive num ambiente de convergência digital, né? O Brasil já escolheu um padrão de TV digital e está caminhando também para escolher um novo padrão de rádio digital, né? Eu queria saber um pouco da MAC, qual é a posição da MAC com relação a esse novo momento, né? Qual é o espaço que as rádios comunitárias vão ter dentro desse novo ambiente de convergência e ambiente tecnológico digital, né? Quais são os riscos e as possibilidades que a MAC vê para as rádios comunitárias dentro desse novo ambiente? Eu não sei qual vai ser o lugar. Não sei, porque nós estamos numa discussão que ainda começou, não começou. O nosso setor da rádio é muito atrasado na questão do modelo econômico do desenvolvimento da rádio. Estou falando da rádio em geral, não só da rádio comunitária. Uhum. Acho que tudo está volcado para modelo de negócio da TV e não da rádio. E o perigo que temos é que converja tudo nisso. Se isso converger, a opinião personal minha, aqui com a rádio, nós vamos ter muita mais disputa que temos hoje. Disputa com a telecomunicação, que são as grandes corporações, disputa com a grande mídia. Então, vai ser muito complexo. Nós achamos que a convergência tecnológica é um fato já está sendo fato, não? Como nós procuramos que essa condição de convergência não se transforme em uma dificuldade, né? Então, aí você precisa de todos os dardos para fazer uma legislação e fazer lobby para os governos, novamente, regularem, para a regulação ser a melhor possível para a rádio comunitária. Se nós não estamos novamente num problema, se nós chegamos tarde para a repartição das frequências para o sistema analógico, e se estamos agora na briga por a convergência, e se não chegamos, nós vamos ficar fora. Esse é um perigo iminente. E não só por isso, pela convergência, sino por um dado muito mais importante, pela questão da grande concentração da mídia. A grande concentração da mídia hoje e a convergência tecnológica são os dois grandes, enormes problemas que nós temos para poder desenvolver o ator associativo comunitário na ideia de uma mídia que seja compartilhada entre
público estatal, privado e associativo sem fim de lucro. Esse é o problema. Porque a Europa, por exemplo, a França, está fazendo, através da própria Associação de Mídia Comunitária da França, um experimento que dá, ou que demonstra que é possível, no espectro, darem ou caber todas as rádios públicas, estatais, privadas e associativas. Só que esse experimento que a França está fazendo, através do Sindicato de Rádios Livres, é na França, não é na América Latina. Então, é um desafio para nós, como que nós vamos fazer? Porque se o modelo só é feito na televisão, como fazemos? Bom, muito obrigado, Pia, pela sua presença aqui no Rádio YouTube e nós ficamos por aqui.